você pode sonhar com um incêndio que aconteceu em outro lugar, até não precisa ser casa, pode ter sido um carro. Então a gente mistura um pouco essas informações, porque você acorda no meio desse episódio emocional. Se você dormir de novo, mais difícil de você lembrar daquele episódio anterior. Então, em palavras curtas, é assim, a gente lembra de um sonho, se a gente acordar no meio ou no finalzinho dele. E nem é importante a gente lembrar todos esses sonhos. Tem pessoas que dizem, nossa, faz 20 anos que eu não lembro de um sonho. Mentira! Faz 20 anos que ela não acorda no meio e no final dele. O que não é ruim, senão que teu sono é bem consolidado. Então essa história de que se você não sonha, se você sonha, você não dorme bem... A gente sonha todas as noites, senão a gente não estaria aqui conversando. Entendi. Acho que um tema que acho que vale a pena a gente falar, a gente falou sobre as consequências de a gente não dormir, mas acho que é legal a gente focar no caso das crianças, porque elas afetam de uma maneira diferente. Então, qual que é a diferença do prejuízo que você tem de um adulto que não dorme bem e uma criança que não dorme bem? Afeta o desenvolvimento do cérebro? Como é que funciona? Pergunta muito pertinente nos dias atuais. Vamos lembrar que é assim, vamos imaginar aqui um senhor de 55 anos. Quando ele não dorme bem, qual é a tendência dele? Ficar sonolento, a encostar no sofá e querer tirar um pouco desse atraso de sono em qualquer momento, seja no carro, se ele for um passageiro, no avião, como passageiro, a mulher discutindo a relação, ele vai dormir no sofá, certo? A gente tem uma tendência, se você estiver aqui no dia de semana, sem nenhum compromisso, se você tiver 1 hora, você fala, quer saber, eu vou abaixar aqui na mesa e vou dormir uns minutos. A criança é diferente. A criança privada de sono, ela fica hiperativa. Ela é totalmente oposta do adulto. A criança, ela está mais privada de sono, concorda comigo? As crianças estão dormindo menos que no passado. Sim. E as crianças de hoje têm mais queixas dos pais, dos professores, de serem hiperativas. Que antigamente a gente dizia, esse menino é moleque, ele é levado. É criança. Hoje é criança. Ele sobe na árvore, ele brinca de esconde-esconde, de pega-pega. Ele chegava em casa exausto, essa criança tomava um banho com o pezinho sujo, ele ia dormir. Hoje a criança não é mais moleque, ela não é mais levada, ela é hiperativa. E o que os pediatras estão fazendo? Medicando essa hiperatividade, que pode ser a hiperatividade com déficit de atenção. Então, a gente tem sossega-leão para a criança. Dá um sossega-leão, que é o composto, porque a Ritalina, por exemplo, ela é um estimulante, que é usada no tratamento de déficit de atenção e hiperatividade. A privação de sono leva à hiperatividade nas crianças. E as crianças estão mais privadas de sono. Então, a gente tem que começar com a causa. Quanto tempo essa criança está dormindo? Vamos imaginar 7 anos de idade. Essa criança deveria dormir entre 9 e 11 horas. Agora, eu te pergunto, quantas crianças de 7 anos, estão dormindo no mínimo 9 horas? Nenhuma que eu conheço. E o ideal seria perto de 11. Se ela está dormindo 8 horas, ela já está devendo no mínimo 1 hora por noite. Multiplica isso por 5 dias da semana. Numa semana, de segunda a sexta, ela está devendo 5 horas para o seu cérebro, que vai comprometer o desempenho escolar dela, a capacidade de adquirir a informação, o bom humor, ela querer brincar. Às vezes os pais falam assim, não, mas meu filho é muito inteligente. Ele é um dos primeiros da classe. Só que na hora que você fala para a criança, vamos dar uma volta no parque? Ai, não quero. Ai, vamos no supermercado com a sua avó? Ai, não quero. A criança tende a ficar um pouco mais sedentária. E aí existe um instrumento maravilhoso para uma criança sedentária, que é o dispositivo eletrônico, o tablet. Você dá um tablet para uma criança, quantas horas ela fica? Infinitas. Infinitas. Aí você associa criança hiperativa, que quando ela senta, ela quer uma atividade que distrai. E existe essa atividade que ela é muito boa. E pai e mãe, é mais fácil dar um tablet do que você falar, quer saber, vou brincar de esconde-esconde com você. Às vezes você está ocupado com o seu dia a dia, se não tem tempo, você compra babá eletrônica, e aquele passa o tempo. Então, assim, eu estou falando muito, mas eu acho que é mais para alertar essa sociedade. E eu acho incrível o tablet. Eu acho que as crianças hoje elas têm um poder cognitivo que eu não tinha na idade delas. Eu vejo mesmo meu celular, eu não sei usar metade das funções que ele faz. E essa geração ela é inacreditavelmente inteligente. Só que também a gente está caminhando uma geração que ela é menos motivada para algumas atividades físicas, ela é mais mal-humorada. E isso eu não estou falando por mim, mais ansiosa, muito bem lembrado, são o que mostram as pesquisas. Hoje as crianças têm ganho de peso muito maior do que é aceitável. Eu lembro de uma pesquisa que falava sobre o comportamento dos adolescentes. Eles analisaram o grau de felicidade das pessoas e correlacionaram com hábitos que eles tinham no dia a dia.
E o principal fator que determinava se eles teriam depressão, se eles teriam ansiedade, se eles se consideravam felizes, é a quantidade de horas de sono. Mais do que esporte, mais do que a quantidade de amigos. A Lula, puxa aí a imagem lá. Que ela mostra o gráfico da importância do sono. E assim, tá lá na frente, tem coisas que algumas pessoas consideram importantes para ela, como ouvir música, ter um videogame, e não tem até um aspecto negativo. As pessoas que têm isso têm um maior índice de... Aqui, ó. Que curioso. Que mostra sono. Ele, depois vem esporte. Ele é quase 2 vezes mais importante que o esporte, que é a segunda. Que a gente imagina que esporte está ligado com qualidade de vida. Mas é isso mesmo, Vitor, e para os demais. Sono confere uma vida de qualidade. Você falou pleno. Você acorda de manhã sozinho, às vezes é 8h20 da manhã, às vezes é 10h30, às vezes é meio-dia. Fala, nossa, eu acordei bem. E aí eu faço uma provocação. Qual foi a última vez que a gente teve essa plenitude ao acordar 7 dias seguidos? Nós temos 52 semanas no ano. Uma semana, será que a gente consegue, no ano inteiro, de falar de segunda a segunda, eu acordei pleno? Só uma semana do ano. Olha, e a gente não consegue. Eu nunca consegui fazer isso durante a semana inteira. Bom, acho que agora é legal a gente falar sobre alguns hábitos que as pessoas podem tomar para melhorar a qualidade do sono dela. A quantidade e a qualidade, né? Sim. Você tem algumas dicas? Eu já ouvi falar sobre como reduzir a temperatura do quarto, porque ele ajuda a ter um sono mais profundo. Você tem algumas coisas assim? A gente chama essas medidas de higiene do sono. E são várias. Então, eu vou citar primeiro as principais, que é o que a literatura recomenda, e depois eu vou dizer algumas particularidades que dependem de cada um de nós, tá? Então, as principais. Não tomar nenhuma bebida estimulante perto da hora de dormir. Essa bebida estimulante pode ser uma bebida refrigerada à base de cola, pode ser um café, pode ser um chá. Vamos optar por bebidas que não sejam estimulantes, e nelas inclui não tomar álcool. Sempre dormir no mesmo horário. Essa é a medida mais importante de todas. Assim como a gente deveria tomar café da manhã, almoçar e jantar no mesmo horário, sono também. Imagina a vida de um jovem que ele estuda de segunda a sexta, dormindo meia-noite, aí chega na sexta-feira, ele quer uma balada, ele vai dormir às 6 da manhã, aí no sábado outra balada, ele vai dormir 6 e 7 horas da manhã, aí no domingo ele tem que dormir cedo. E aí vem o que a gente chama de depressão dominical, que é você 9 da noite falar, nossa, são 9, daqui a 2, 3 horas eu tenho que dormir, mas você acordou meio-dia, 1h da tarde. Só que o teu dia começa às 5 da manhã, que você tem que acordar para atravessar a cidade de São Paulo para ir para uma escola, para uma universidade ou para um trabalho. Então, isso está muito bem descrito. O ideal seria dormir sempre no mesmo horário, lógico, com suas variações. Uma sexta-feira que comer uma pizza, as pizzas maravilhosas em São Paulo, né? Interagir com a família, enfim. A gente deveria fazer atividades relaxantes à noite. Para você pode ser um livro e o livro não ser bom para mim. Televisão no quarto? Idealmente não, mas se a pessoa vê um pouquinho de televisão, aquilo não faz ela despertar demais, pode. Tomar um banho quente para aqueles que se sentem melhores depois de um banho. Fazer atividades relaxantes que incluem não só ler um livro, meditação, yoga, oração, ouvir uma música, cantar uma música, tocar um violão. Atividade física no horário ideal para cada um de nós. Não adianta a pessoa ser o que a gente chama de vespertina, a pessoa que gosta da noite, fazer isso às 5 da manhã, porque ela não está feliz. Eu não consigo. Exatamente, não faça. Faz que horário? Meio-dia, tá bom? 3 da tarde, 5 da tarde, depende um pouco da dinâmica profissional. Mas não deveria acordar uma pessoa que não teve o sono completo ainda. Dito isso, a gente tem algumas medidas que são um pouco mais frágeis, mais difíceis de serem incomodadas dentro da nossa rotina, mas que elas são muito benéficas. Por exemplo, tomar um copo de leite. O que tem no leite, no triptofano, não é o suficiente para adormecer, mas ele pode ajudar a relaxar. Entendi. Mas não precisa ser o leite. Então o leite quente que minha avó falava para tomar de noite ajuda mesmo. Tem um princípio de verdade que é esse triptofano, mas ele tem pouco triptofano. Mas se você sentar na frente da televisão, na frente da sua família, tomar um copo de leite quente ou de um chá quente, um copo de água e relaxar, vai fazer esse efeito. O leite só ajuda um pouco mais por causa do triptofano. Outra coisa que você pode fazer é assim, consumir substâncias que ajudam a adormecer. Entre elas está o alface, a aveia, chá de camomila. Assim, essas substâncias promovem mais facilidade de dormir.
Agora, depois do noticiário estressante que a gente tem, de notícias tristes, né? O que acontece em Minas Gerais, o descaso de muitas empresas em relação ao cuidado da população, um acidente aéreo ou noticiário da política nacional, você fica com um excesso de hormônio de estresse, cortisol. Não vai ser um copo de leite, não vai ser um prato de alface que vai te fazer dormir. E nem vai ser uma melatonina. A gente vai ter que aprender a relaxar e isolar esses efeitos adversos da nossa sociedade para induzir um sono de qualidade. Nós, mulheres, nós temos uma tendência a levar alguns problemas para a cama. Então, a gente pensa no dia de ontem, no dia de hoje, no dia de amanhã e no mês que vem. A mulher, ela tem muito mais comprometimento da iniciação do sono do que os homens. Isso começa com 6, 7 anos e depois se agrava na pré-adolescência com a menarca, que é a primeira menstruação. As mulheres se separam um pouco dos homens nessa tendência. Elas têm mais dificuldade de iniciar o sono. sono. E o homem, ele tem mais sonolência excessiva diurna, que eu costumo dizer que o homem não tem preguiça de ir no shopping sábado à tarde, é que ele tem mais sonolência excessiva diurna. E nós, mulheres, um pouquinho mais dificuldade que os homens de iniciar o sono. Entendi. Se a gente conseguisse, de uma forma global, relaxar antes de dormir, tentar deixar os problemas do lado de fora do quarto. Para as mulheres, jamais discutir a relação com um parceiro ou parceira à noite, que é péssimo. Faz isso de manhã, porque o cortisol está elevado, a gente já sai de manhã para resolver a história. Medidas de relaxamento, cada uma tem a sua. Eu te pergunto, o que te faz relaxar à noite? Eu costumo meditar. Ai, que bom. Faço exercício, também ajuda bastante. Mas eu tenho os vícios de celular, então eu acho que não sou o melhor exemplo. Mas meditar ajuda bastante. Para algumas pessoas meditar, e as pessoas falam assim, eu tenho que meditar à noite? Não, você pode meditar de manhã. Desde que a pessoa faça algo que te faça bem, você pode sair de manhã, ter meditado, e aquele dia você teve menos liberação de cortisol, menos estresse e dorme melhor. Qualquer atividade que deixa a pessoa bem, já ajuda, Vitor. E a questão da alimentação? É melhor você comer antes de dormir ou você ir dormir de jejum? Jejum é complicado porque você começa a ter deficiências nutritivas. Para quem faz jejum, né? Tem aqueles jejuns intermitentes que fica 12, 16 horas. Só tem que tomar cuidado porque você pode ter ataques de hipoglicemia que podem prejudicar o teu sono. O que a gente deve fazer são refeições leves à noite, pelo menos 2 horas antes de dormir. O que não significa que a gente não deve postergar 2 horas no início do sono. A gente deve antecipar esse jantar. Esse jantar pode ser uma sopa, uma proteína animal, uma proteína vegetal, só que em menor quantidade que no almoço. Aquela frase da nossa avó, né? Tome café da manhã como rei, almoce como príncipe, durma com um jantar de um mendigo. É mais ou menos isso. Entendi. Então, rodízio de pizza, melhor fazer no almoço. Fazer no almoço ou demorar algumas horas antes de iniciar o sono. Entendi. Legal. Você tem mais algum ponto que você acha interessante a gente falar? Algum tema que a gente podia passar? Eu acho que se tivesse que passar 3 mensagens, eu diria a gente devia se preocupar com as crianças. Elas são o futuro desse país e de todo, né, o globo terrestre. Entre esses 7 bilhões de pessoas, nós vamos ter governantes, e esses governantes têm que vir de uma infância feliz, e a infância feliz tem a ver com sono. Se a gente pensar na adolescência, que shows são maravilhosos, que a vida noturna é bárbara, os celulares vieram para mudar nosso cenário e não mundial. Vão embora. E não vão embora, e eles têm que ficar mesmo, mas a gente aprender a ter mais limites. As redes sociais são incríveis, elas já ajudam demais, mas a gente tem que ter um momento que a gente preserve um pouco a nossa privacidade, a nossa felicidade interior. Eu sempre digo que nas redes sociais não tem depressão, não tem infelicidade, só tem glamour e só tem sorrisos. Que as pessoas saibam separar um pouco isso e valorizar seu sono. E para os adultos, eu acho que assim, nossa vida profissional existe, mas a gente não pode esquecer da vida familiar, e para ter uma boa relação profissional, familiar e consigo mesmo, o sono é uma peça a mais importante. Como eu falei, recuperando a primeira fala do dia, o sono é 1/3 das nossas vidas, e se é 1/3 e não perdeu evolutivamente, como você lembrou muito bem, é porque ele é essencial a uma vida com equilíbrio, e esse equilíbrio a gente vem com a palavra sono. Olha, não podia ter terminado melhor. Obrigado no programa, foi um prazer te ter aqui e esperamos ver mais de você no futuro. Pode contar comigo, agradeço o convite. Eu acho que essas iniciativas de divulgar o que é o sono, qualidade, sem ter fake news, falar com especialistas do sono, me coloco à disposição. E se todo mundo dormir bem, a gente vai ter um mundo melhor, com certeza. Ótimo. Obrigado. Obrigada, eu.